Tem gente que acha que o destino só muda para quem tem dinheiro, mas eu aprendi que Deus enxerga até quem está coberta de lama. Naquela manhã chuvosa, eu só queria chegar no trabalho, mas uma influencer famosa achou que eu era invisível e jogou em mim o desprezo que carregava no coração. O que ela não sabia é que alguém estava observando tudo e que por trás daquela humilhação começava o maior recomeço da minha vida. Porque às vezes a lama que te cobre hoje é o mesmo chão de onde Deus vai te levantar amanhã. E você já viveu um dia em que tudo parecia perdido, mas no fim era o início do seu milagre? A chuva caía fina, daquele jeito miúdo que encharca devagar, e eu apertava o passo pela calçada da Faria Lima com o casaco puído grudado no corpo. O cheiro de asfalto molhado misturado ao de café que escapava das padarias me dava uma vontade de casa que eu segurava no peito. Minha bolsa simples batia na coxa a cada passo, como se me lembrasse do relógio correndo contra mim. Eu só queria chegar no prédio antes do primeiro toque do ponto, sem dar motivo para ninguém me olhar torto. Era segunda-feira, e segunda sempre pesa mais no ombro de quem trabalha em silêncio. Quando o farol abriu, um SUV branco avançou e o pneu mergulhou numa poça funda como um pequeno lago. Eu só ouvi o estalo da água. Senti o frio cortar e a lama me cobrir do pescoço ao joelho, como se alguém tivesse me apagado. Fiquei parada, tremendo, tentando entender se aquilo era raiva, vergonha ou os dois juntos. O mundo desacelerou enquanto eu via minha blusa barata escorrer marrom, pingando no chão. Parecia que todo mundo tinha olhos para mim e nenhum gesto de ajuda. A janela traseira do carro desceu e o rosto perfeito apareceu como o de uma capa de revista que ri da gente. Vanessa, a influencer do momento, óculos enormes, boca vermelha, riu com um desprezo que bateu mais forte que a água fria. Entre risos, soltou: "Da próxima vez anda na calçada dos pobres." As palavras me acertaram como pedra. Eu senti minhas mãos tremerem segurando a bolsa, como quem se agarra num resto de dignidade. Alguém do banco da frente soltou uma piada, e o carro arrancou deixando o perfume caro no ar. Fiquei ali parada, tentando engolir o choro como quem engole um remédio amargo sem água. Respirei fundo, contei até o limite da coragem e fui até uma banca pedir um guardanapo. Qualquer coisa que me devolvesse um pouco de mim. O jornaleiro me olhou com pena, mas a pena pesa e eu preferia respeito. Esfreguei o tecido áspero no rosto e nas mangas, e a cada passada, o marrom teimava em ficar, como se quisesse assinar a humilhação. Lavei as mãos num filete d'água que escorria da marquise e o frio entrou pelos dedos até o coração. Mas eu precisava andar, precisava do meu dia, precisava do pão de cada tarde. O prédio onde eu trabalhava brilhava de vidro e guarda-chuva chique na entrada, e eu ali, molhada, com cheiro de rua e lama. O porteiro fez aquele silêncio que diz tudo, e eu respondi com um sorriso curto, desses que a gente usa para dizer que está tudo sob controle. Passei pela catraca tentando não pingar no chão, como se as gotas pudessem denunciar que eu não pertencia àquele lugar. O elevador espelhado me mostrou uma mulher que eu quase não reconheci, mas a fé que eu carregava me cutucou por dentro. "Deus vê o invisível", eu disse baixinho, e entrei calada. No corredor do serviço, a conversa parou por um segundo, como quando o vento segura as folhas no ar. Duas colegas desviaram o olhar e uma boca murmurou: "Que situação", sussurrando com uma curiosidade que queima. Tirei a blusa, vesti o jaleco e lavei as manchas das mãos como quem tira um peso antigo. O uniforme, ainda úmido, grudou na pele e me lembrou do ônibus lotado, do aluguel no vencimento e das contas alinhadas como soldados no fim do mês. Eu tinha pressa de voltar a ser útil, porque a utilidade salva a gente de desmoronar. Enquanto eu esfregava o piso do hall, a memória do jato de lama voltava em ondas. Pensei na minha mãe dizendo que a gente não escolhe o que fazem com a gente, só o que a gente faz com o que fizeram. Deitei a vassoura com mais firmeza, como se eu pudesse varrer a humilhação junto com a água. O barulho do rodo contra o porcelanato virou música triste, mas música ainda assim. E naquele ritmo, eu fui recuperando meu fôlego, um pouco da minha coragem e o fio da minha oração. Eu não sabia, mas alguém me observava de longe, encostado perto da lanchonete do térreo, com um copo de café esquecendo de esfriar. Um homem quieto, terno cinza, olhar de quem pesa o mundo com calma. Henrique, ninguém ali sabia o nome, só eu descobriria depois. Ele viu a poça, viu o carro, viu a risada
e viu a minha tentativa desajeitada de juntar os cacos sem fazer barulho. O jeito como eu ajeitei o cabelo para continuar. O jeito como segurei o choro para não atrapalhar o serviço. Às vezes a vida muda na plateia que a gente nem percebe que tem. A cada ida e volta com o balde, eu pensava se a chefe ia aceitar meu atraso, se as câmeras iam me absolver, se a lama ia virar motivo para cortarem meu dia. A insegurança batia na porta do peito como cobrador impaciente. Eu recitava por dentro aquela oração simples que aprendi, menina, pedindo força, pedindo que Deus me enxergasse no meio daquele corredor brilhante. Era uma fé pequena, mas era minha, e eu a segurava como quem segura o corrimão no ônibus quando a curva vem sem aviso. A imagem de Vanessa, impecável e cruel, rodava na minha cabeça como propaganda repetida. Eu sabia quem ela era porque a internet enfia essas pessoas na nossa sala, e a gente aprende os nomes que nunca vão saber o nosso. O contraste do batom caro com a lama no meu rosto me ensinou uma coisa que eu ainda não sabia explicar. Riqueza que humilha é pobreza de alma, eu pensei, e me agarrei nessa frase, como quem acha uma moeda no bolso do avental. O relógio do saguão marcava um tempo que parecia não me pertencer, e mesmo assim, eu corri para alcançá-lo. Atrás da recepção, ouvi riso abafado e doeu, mas a dor também é um mestre severo. Eu segui passo firme, sem levantar a cabeça mais do que o necessário, recolhendo as gotas do chão como quem colhe sementes de paciência. No reflexo do vidro, minhas mãos trêmulas foram se aquietando. Eu estava inteira, mesmo molhada, mesmo ferida, mesmo invisível para uns e incômoda para outros. E foi ali, entre o cheiro de desinfetante e café requentado, que eu senti a história começar a mudar de lugar. Não porque alguém veio me dizer palavras bonitas, mas porque eu decidi não me quebrar. A lama secaria, o uniforme secaria, o dia passaria, e eu ainda estaria de pé. Eu só não imaginava que aquele olhar silencioso no fundo do corredor já tinha visto mais do que eu podia supor. Talvez a vida estivesse me preparando para algo que os meus olhos ainda não alcançavam, como uma porta que range antes de abrir de vez. Eu não fazia ideia de que, do outro lado da rua, havia um olhar atento, calado e cheio de perguntas. Henrique, o homem do terno cinza, esperava o sinal abrir, com o café ainda quente nas mãos e um semblante de quem já tinha visto o mundo machucar gente boa demais. Quando o jato de lama me atingiu, ele deu um passo à frente, como se o corpo dele quisesse reagir antes mesmo da razão. Mas ficou ali, quieto, observando a cena como quem entende que há feridas que não se curam com palavras apressadas. Ele viu a risada de Vanessa, o tom de desprezo e o instante em que eu fechei os olhos para não deixar o choro sair. Enquanto o carro sumia, ele continuou parado, olhando para mim como quem tentava decifrar o que o destino acabava de escrever. A rua seguia o ritmo de sempre. Buzinas, guarda-chuvas, passos apressados, mas para ele o tempo ficou suspenso. Viu quando eu me curvei para limpar a lama, quando respirei fundo para continuar, e quando levantei o queixo como quem se recusa a ser derrotada. Era um gesto simples, mas para quem sabe ver era sinal de grandeza. Ele enxergou ali algo que o dinheiro dele nunca tinha comprado. A força silenciosa de quem trabalha por dignidade. Henrique era um homem acostumado a reuniões, cifras e tapinhas nas costas falsos. Mas naquele instante, a vida lhe mostrou uma verdade que não cabia nas salas de reunião. Ele sentiu vergonha alheia, um tipo de incômodo que não nasce da pena, mas do reconhecimento de que o mundo anda torto. Não conhecia meu nome, nem imaginava que eu seria parte de algo maior que seus negócios, mas algo nele se moveu, como se Deus tivesse acendido uma lanterna dentro da consciência dele. Ele seguiu andando, mas com o olhar preso em mim. Quando me viu desaparecer dentro do prédio, decidiu entrar também, alegando ter uma reunião com o conselho. Ninguém ali estranhou, afinal ele era um dos acionistas discretos daquele grupo empresarial. Subiu alguns andares, trocou algumas palavras frias, mas o pensamento dele continuava voltando para a mulher de uniforme sujo que encarou a própria vergonha sem abaixar a cabeça. Às vezes, o que muda a direção da vida da gente não é um grande acontecimento. É apenas o momento em que o coração se comove no lugar certo. No fim da manhã, quando desceu novamente, passou pelo saguão e me viu de longe, ajoelhada, limpando o piso que refletia o luxo de quem nunca pegou num balde. Ele observou o movimento das minhas mãos, o cuidado com cada canto, a paciência em silêncio. Naquela simplicidade,
ele viu uma beleza que nenhuma maquiagem de Vanessa conseguiria reproduzir. Não era compaixão, era admiração, o tipo de respeito que nasce quando a alma reconhece outra alma. Mais tarde, no estacionamento, Henrique cruzou novamente com Vanessa, que chegava para uma reunião de publicidade com os diretores da marca. Ele a observou sorridente, com o mesmo ar de superioridade que usou para me atingir. Ela falava alto, fazia pose, se achava dona do ambiente. Mas ele sabia o que tinha visto, o contraste entre o riso dela e o silêncio da minha resistência. E ali, entre luzes e holofotes, ele percebeu que riqueza demais também pode cegar. No caminho de volta para casa, Henrique não conseguiu ignorar o peso da cena. Ligou o rádio, mas o som virou ruído. O rosto da moça coberta de lama não saía da cabeça dele. O olhar firme, o gesto contido, a fé disfarçada de rotina. Ele pensou na mãe dele, que também foi faxineira antes de ele herdar o império do pai. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que devia alguma coisa ao mundo. Talvez justiça, talvez gratidão. Mas não sabia por onde começar. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, ele abriu o notebook e puxou as câmeras do prédio. Tinha acesso a tudo. Assistiu de novo à cena do saguão, ao meu jeito de trabalhar, ao porteiro tentando esconder o desconforto. E quando o vídeo mostrou o exato momento em que eu entrei encharcada, com o olhar firme e resignado, ele pausou. Ficou ali olhando para a tela, como quem lê um versículo que não entende, mas sabe que é divino. A voz da consciência dele murmurava: essa mulher ainda vai cruzar seu caminho de novo. No dia seguinte, ele pediu ao segurança que deixasse a câmera da entrada salva e foi embora calado. O barulho da chuva voltava, como uma lembrança recente. Ele passou a prestar mais atenção nas pessoas simples, no gari, na moça da copa, no senhor da portaria. Começou a enxergar humanidade onde antes só via serviço. E, de alguma forma, tudo isso começou comigo com aquela manhã de lama e vergonha. O acaso, ele pensou, talvez seja apenas o disfarce mais elegante de Deus. E eu, sem saber de nada, continuava minha rotina, achando que a vida seguia igual. Mas há histórias que Deus escreve em silêncio, e a minha já estava sendo lida por olhos que eu nem imaginava. O destino tinha começado a se mover sem me pedir permissão. E quando a gente menos espera, é no meio do chão molhado que brota o primeiro sinal de recomeço. Acordar antes do sol sempre foi parte da minha vida, mas naquela semana, o despertador parecia mais pesado. O corpo ainda sentia o frio da chuva daquele dia, e a alma, o peso da humilhação. Fiz o café preto, forte como quem precisa de coragem líquida para seguir. O cheiro preencheu a cozinha simples e misturou-se ao som do rádio velho, que sempre dava chiado nas notícias. Coloquei o pão para esquentar na frigideira. Penteei o cabelo molhado e vesti o mesmo uniforme lavado na noite anterior, ainda cheirando a sabão e resignação. Cada botão fechado era uma promessa de que eu não deixaria aquele dia me definir. No ônibus lotado, o balanço da condução era o mesmo de sempre, mas dentro de mim havia um silêncio diferente. As pessoas conversavam sobre o tempo, o preço do arroz, o jogo de ontem, e eu pensava se o pessoal do prédio comentava o que aconteceu. A vergonha ainda queimava, e a lembrança do riso de Vanessa ecoava junto com o barulho das portas, abrindo e fechando. Encostei a cabeça na janela e vi o reflexo da cidade acordando. Gente correndo atrás de um pão, de um sonho, ou apenas de mais um dia sem demissão. Cheguei ao trabalho e senti os olhares atravessando o corredor como lâminas disfarçadas de curiosidade. Ninguém dizia nada, mas os cochichos bastavam. Dona Lúcia, a supervisora, me chamou de lado com o tom sério que eu já conhecia. Disse que tinha recebido comentários sobre o meu atraso e sobre imagens constrangedoras captadas pelas câmeras. Naquele instante, senti o coração bater no estômago. Respirei fundo e tentei explicar, mas ela ergueu a mão impaciente. Disse que ia ver o que podia fazer, mas que minha ficha já estava pesada demais. Voltei para o serviço com um nó na garganta. Cada balde d'água parecia mais pesado que o anterior. Pensei em pedir a Deus que me tirasse dali, mas logo pedi perdão. Eu não queria fugir, só precisava de força para continuar. Enquanto esfregava o piso, lembrei da minha filha, Laura, e do bilhete que ela deixara grudado na geladeira. Mamãe, um dia eu ainda vou te dar uma casa onde não chova dentro. Era aquilo que me mantinha de pé,
mesmo quando tudo parecia querer me dobrar. A fé era o meu único luxo. Na hora do almoço, sentei sozinha no refeitório, perto da janela, e fiquei olhando a chuva fina lá fora. Um grupo de funcionárias entrou rindo, falando sobre uma postagem de Vanessa que viralizara na internet. A mesma influencer do meu pesadelo. Mostravam a foto dela num spa com a legenda: "Enquanto uns se molham, eu me renovo." O riso delas me atravessou feito faca, e eu baixei a cabeça para não deixar as lágrimas caírem no prato. Ninguém sabia, mas era sobre mim que elas riam sem saber. E foi ali que entendi o quanto o mundo pode ser cruel com quem só quer trabalhar em paz. Na saída, o segurança me chamou discretamente e disse que o chefe de operações queria falar comigo no dia seguinte. Meu estômago revirou. Pensei em tudo. Demissão, desconto, humilhação nova. Cheguei em casa tarde, molhada outra vez, e sentei na cama sem coragem de tirar os sapatos. Laura veio me abraçar com o caderno nas mãos e o sorriso cansado de quem entende mais do que devia. "Vai dar tudo certo, mãe", ela disse, e eu quis acreditar. Fiquei olhando o teto e pedi a Deus, em silêncio, que me escondesse das injustiças, mas me deixasse visível aos olhos dele. Na manhã seguinte, cheguei cedo demais, como quem tenta compensar o que o destino estragou. A sala do chefe era fria, cheirava a papel e café queimado. Ele falou pouco, direto, com os olhos mais nos relatórios do que em mim. Disse que a empresa não podia lidar com imagens negativas, mas que alguém do conselho tinha pedido para manter meu emprego por enquanto. Saí dali sem entender nada. Quem teria feito isso por mim? Mal sabia eu que o olhar de Henrique já começava a agir nos bastidores. Nos dias seguintes, percebi pequenas mudanças. O porteiro me cumprimentava com respeito. Colegas antes indiferentes me ofereciam ajuda, e até o supervisor do turno me perguntou se eu precisava de uniforme novo. Pareciam coincidências, mas no fundo eu sabia que o acaso não existe quando Deus decide intervir. Havia uma mão invisível abrindo caminhos onde antes só havia muros. Eu só não sabia de quem era essa mão, mas sentia que ela vinha de um coração puro. Mesmo assim, a tensão não passava. Cada passo que eu dava no corredor parecia testado pelas câmeras. As chefias cochichavam, os elevadores paravam quando eu entrava, e o silêncio que ficava era pior do que o barulho. Aprendi a andar com a cabeça erguida, a sorrir quando doía e a agradecer mesmo quando parecia que não havia motivo, porque se o mundo te derruba, Deus te ergue por dentro. E foi dentro que comecei a mudar. E enquanto eu varria os restos do dia, sem saber que o observador oculto acompanhava cada detalhe, senti uma paz estranha no peito. Era como se o vento dissesse que algo estava para acontecer. O ar cheirava a começo, mesmo dentro de um fim anunciado. Talvez a lama daquele dia tivesse plantado uma semente, e eu, cansada, mas de pé, comecei a sentir que meu destino estava prestes a florescer. Naquela manhã algo estava diferente. O ar parecia menos pesado, e o sol atravessava as janelas de vidro como se quisesse me lembrar de que, mesmo nas histórias tristes, há sempre um feixe de luz tentando entrar. Cheguei cedo, ainda com o coração apertado, mas determinada a fazer o meu trabalho com o mesmo capricho de sempre. Enchi o balde, peguei o pano e comecei a limpar o saguão. Foi então que notei. Havia um novo kit de limpeza, todo novo, com produtos caros e cheirando a lavanda. Ninguém me disse nada, só estava lá com um bilhete pequeno escrito à mão. Para quem trabalha com tanto cuidado, merece o melhor. Peguei o papel e senti as mãos tremerem. Olhei em volta, mas ninguém parecia saber de nada. O porteiro sorriu de longe. Mas foi um sorriso vago, desses que escondem mais do que revelam. Guardei o bilhete no bolso como se fosse uma joia. Era a primeira vez em muito tempo que alguém via o meu esforço sem me julgar pela minha roupa, pelo meu crachá ou pelo saldo da minha conta. Aquela mensagem simples reacendeu algo em mim. Uma fé silenciosa de que talvez eu não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Na hora do café, encontrei um pão de queijo e uma garrafa de café sobre a mesa do depósito, cobertos por um guardanapo limpo. Ninguém do turno anterior fazia isso. Pensei que fosse engano, mas outro bilhete me esperava. Não se esqueça de cuidar de você também. Foi como um abraço vindo do nada, desses que chegam na hora exata em que a alma mais precisa. Tomei o café devagar, sentindo o gosto misturado à gratidão, e deixei que uma lágrima caísse, não de tristeza, mas de alívio. Nos dias seguintes,
as surpresas continuaram. Um guarda-chuva novo deixado perto do meu armário. Um sapato mais firme no lugar do meu, gasto e furado. E ninguém nunca assumia nada. Parecia coisa de anjo, dessas que Deus manda quando a gente não tem mais força para pedir. Cada pequeno gesto me devolvia um pedaço da esperança que a lama tinha levado. E sem saber, eu estava sendo observada mais de perto do que imaginava. Henrique acompanhava tudo, discreto, pedindo a funcionários de confiança para garantir que eu tivesse o mínimo de conforto, sem jamais aparecer. Uma tarde, enquanto limpava o corredor do andar executivo, vi o reflexo de alguém no vidro. Era ele. Terno cinza, olhar sereno, parado ao fundo, observando em silêncio. Fingiu estar ao telefone, mas eu percebi que olhava mais para mim do que para a tela. Senti o rosto corar, sem entender o porquê. Não era medo, tampouco vergonha. Era algo diferente, como se o destino me olhasse de volta. Ele acenou levemente com a cabeça. Um gesto simples, quase imperceptível, mas que me fez sentir vista de verdade. Depois daquele dia, começaram a chegar encomendas com o meu nome. Uma cesta básica deixada no depósito, uma carta anônima com um versículo: os humildes herdarão a terra. Guardei tudo com cuidado, temendo que fosse uma armadilha, mas no fundo eu sabia que havia bondade envolvida. Era um tipo de ajuda que não diminuía, que respeitava meu silêncio. Eu, que sempre fui acostumada a lutar sozinha, agora sentia o toque invisível de alguém que se importava. Mas a bondade, às vezes, desperta inveja em corações amargos. E no meu setor, havia uma colega que carregava o sorriso torto da desconfiança. Tina. Desde que entrei, ela não escondia o incômodo. Murmurava que eu sabia me fazer de vítima e que alguém importante devia estar por trás. Suas palavras começaram a se espalhar como veneno. Mesmo assim, eu me calei. Quem vive de fé, aprende a deixar que Deus responda no tempo certo. Numa sexta-feira chuvosa, encontrei Tina mexendo nas gavetas do depósito. Fingi não ver. Minutos depois, percebi que meu bilhete sumira. Aquele primeiro, o que dizia que eu merecia o melhor. Senti um aperto no peito. Era como se ela tivesse roubado mais do que um papel, mas uma parte da minha esperança. Tentei manter a serenidade, mas aquela noite chorei escondida, olhando o teto e pedindo forças para não devolver mal com mal. O dia seguinte trouxe um novo milagre discreto. Um envelope branco sobre o meu balde com uma única frase: nada que é feito com amor se perde. E eu entendi. Quem quer te derrubar não pode tocar naquilo que Deus levantou. Guardei o envelope junto aos outros, como quem guarda sementes de uma colheita que ainda vai florescer. A partir daquele momento, comecei a perceber que o verdadeiro poder não estava em quem tinha seguidores, mas em quem tinha propósito. Henrique, lá de cima, via em mim algo que o mundo não ensinou, que a dignidade é o luxo mais raro que existe. E sem perceber, eu já estava sendo conduzida para um lugar onde a lama não me alcançaria mais. Na segunda-feira seguinte, o supervisor me chamou antes do expediente e disse que havia uma mudança temporária. Falou com aquele tom frio e burocrático que tenta disfarçar o que não se entende. Eu, sem saber se era bom ou ruim, apenas assenti. Ele disse que, a partir daquele dia, eu ficaria responsável pelo andar VIP, o espaço reservado aos diretores, investidores e convidados de alto escalão. Meu coração quase parou. Nunca uma faxineira da equipe comum tinha subido para lá. O corredor brilhou nos meus pensamentos como uma fronteira entre o que eu era e o que eu ainda não sabia ser. Quando o elevador abriu, senti o ar diferente. O chão era de mármore claro, o perfume no ar era doce e caro, e o silêncio tinha outro peso. Lá até o som do rodo parecia indevido. Respirei fundo, ajeitei o lenço no pescoço e comecei meu trabalho como sempre fiz, em silêncio, com atenção e respeito. Mas a cada passo, meu coração dizia que aquilo não era coincidência. Havia propósito escondido em cada detalhe, e eu sentia o olhar invisível de alguém me guiando. As pessoas passavam por mim sem cumprimentar, como se eu fosse parte da decoração. Algumas desviavam o olhar, outras fingiam não ver. Mas Henrique, de vez em quando, aparecia no corredor com uma pasta na mão e aquele mesmo olhar de reconhecimento. Não dizia nada, só me cumprimentava com um aceno discreto. Eu não entendia, mas dentro de mim crescia uma sensação de segurança.
Como se aquele andar não fosse apenas um novo posto de trabalho, fosse um passo silencioso na escada que Deus tinha preparado para mim. Com o tempo, os outros funcionários começaram a comentar. Alguns diziam que eu tinha sorte, outros que devia ter costas quentes. Tina, claro, não perdeu tempo em espalhar suas suposições. Disse em voz alta no vestiário que alguns sobem rápido demais para quem não tem estudo. Eu ouvi, respirei fundo e me calei. Aprendi que o silêncio é a resposta mais elegante quando o mundo tenta te arrastar para a lama de novo. Deus me promovia de um jeito que ninguém podia impedir, em silêncio e com propósito. Na sala de descanso do andar VIP, encontrei um novo bilhete preso ao armário. Continue servindo com o mesmo coração, mesmo quando o cenário mudar. Sorri sozinha. Aquilo era a confirmação de que não era apenas um acaso. Alguém me via, me valorizava e me testava ao mesmo tempo. Senti vontade de chorar, mas segurei. As lágrimas naquele dia seriam de gratidão. Trabalhar ali era como enxergar o outro lado da cidade, a vida dos que nunca pegam um ônibus, dos que almoçam sem pressa e falam baixo como quem tem o mundo nas mãos. Que eu observava e aprendia, não por inveja, mas por curiosidade sobre como podiam viver tão longe da realidade que eu conhecia. Era um outro planeta, e eu caminhava nele com humildade, varrendo o chão que sustentava os passos de quem nunca olharia para o meu rosto. Certo dia, enquanto limpava o hall de entrada, ouvi Henrique conversando com um dos diretores sobre reestruturar o programa social da empresa. Ele falava com firmeza e citou algo sobre reconhecer os invisíveis. Essas palavras bateram fundo em mim. Senti que aquele discurso não era só uma pauta corporativa, era uma resposta divina. O mesmo homem que viu minha dor agora falava de justiça, e sem saber falava por mim. No fim da tarde recebi um envelope da administração. Pensei que fosse advertência, mas era um aumento discreto no salário, com um bilhete impresso. A empresa reconhece sua dedicação exemplar. Segurei o papel com as mãos trêmulas e fechei os olhos por um instante. O coração disparou. Foi o primeiro reconhecimento oficial da minha vida. E ainda assim eu sabia. Por trás de tudo, havia algo maior se movendo. Um plano que misturava fé, bondade e destino. Naquela noite voltei para casa e abracei Laura com força. Mostrei o contra-cheque e ela chorou junto comigo. Disse que Deus estava começando a cumprir as promessas que eu sussurrava nas madrugadas. Eu sorri, mas no fundo sentia que aquilo era só o começo. Havia algo grande vindo, algo que eu ainda não podia ver, mas que já era real dentro do meu coração. E quando deitei a cabeça no travesseiro, ouvi a voz da minha mãe ecoar na memória. Filha, quem se mantém limpa mesmo na lama, um dia será luz. Dormi com essa frase no peito. E antes que o sono me levasse, percebi que o brilho do andar VIP não vinha do mármore nem das luzes, vinha da fé que resistia dentro de mim. Depois que fui promovida ao andar VIP, a rotina parecia mais leve, mas por baixo do uniforme eu sentia um peso novo, o olhar de quem não se conformava. Tina, que sempre me olhou de lado, agora me observava com uma mistura de ciúme e raiva disfarçada. Ela cochichava pelos corredores e eu fingia não ouvir. Dizia que a pobrezinha agora se acha dona do prédio, ou que devia ter alguém bancando essa promoção. No começo doía. Depois aprendi que a inveja é só o eco amargo do que o outro não tem coragem de conquistar. Mas o que era apenas maldade verbal, logo virou armadilha. Numa tarde chuvosa, enquanto eu limpava as janelas, Tina entrou apressada e deixou cair um copo de café no tapete do escritório executivo. Quando me viu, disse alto: "Ah, ótimo! Já que é você que limpa tudo agora, resolve isso." A voz dela cortou o ar como lâmina. A assistente do diretor ouviu, e eu percebi que era uma emboscada. Abaixei a cabeça, limpei o chão e saí sem responder. Mas por dentro, o coração ardia. Eu só não imaginava que aquele café seria o estopim de algo maior. No dia seguinte, fui chamada na supervisão. Disseram que havia uma denúncia sobre negligência e falta de postura. Fiquei muda. Era absurdo. Eu, que sempre cumpri tudo com zelo, agora era acusada de algo que não fiz. Mas o pior não era a acusação, era o olhar de desconfiança. Aquilo me feriu mais do que qualquer palavra. Voltei para o depósito e chorei baixinho, sentada entre baldes e panos de chão. Pedi a Deus que me defendesse, porque eu não tinha voz naquele lugar. Alguns dias depois, encontrei um novo bilhete no meu armário.
Não tema. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. O papel não tinha assinatura, mas o conforto que ele trouxe era o mesmo de antes. Era como se alguém vigiasse meu coração, impedindo que o desespero me cegasse. Respirei fundo e voltei para o trabalho. Se queriam me testar, que testassem. Minha fé não era de vidro, mas Tina não desistiu. Um dia trocou os produtos de limpeza do meu carrinho. Colocou um frasco de desinfetante forte demais e não avisou. Quando usei no piso do corredor principal, o cheiro ficou insuportável e o mármore manchou. Ouvi os gritos da supervisora ecoando antes mesmo de terminar o serviço. Quem foi o responsável? Perguntou. Eu quis desaparecer. Antes que eu falasse, Tina se adiantou. Foi a Emma. Ela anda distraída ultimamente. A dor daquela injustiça quase me quebrou. Fui suspensa por 2 dias. 2 dias sem salário, 2 dias de vergonha. Laura percebeu meu abatimento, mas eu não tive coragem de contar. Disse apenas que o trabalho estava pesado. Naquela noite, ajoelhei e pedi para Deus me mostrar se valia a pena continuar. As lágrimas molharam o travesseiro, mas o coração, mesmo cansado, não desistiu. Algo me dizia que ele ainda não tinha terminado o que começou. No 3º dia, ao voltar, percebi que o clima havia mudado. O diretor de operações me chamou para uma conversa. Disse que assistiram às câmeras do corredor e que a verdade tinha aparecido. Mostrou o vídeo e lá estava Tina trocando os frascos antes do incidente. Meu corpo inteiro tremeu. Ele pediu desculpas e disse que a direção estava avaliando medidas. Eu não respondi nada, apenas respirei fundo. Deus tinha me defendido e sem que eu precisasse abrir a boca. Quando voltei para o depósito, Tina não estava mais lá. A gaveta dela vazia. Ninguém comentou, mas o silêncio falava por todos. No meu armário, outro bilhete me esperava. A justiça vem no tempo certo. Segurei o papel contra o peito e chorei, dessa vez de alívio. As lágrimas escorreram quentes, lavando a ferida da alma. Aquele dia me ensinou que o mal pode até se disfarçar de colega, mas a verdade é como a luz da manhã. Sempre volta a brilhar. Eu que pensei em desistir, saí mais forte do que nunca. Porque quando Deus quer te exaltar, até as armadilhas viram degraus. Naquela manhã, o prédio inteiro parecia respirar diferente. Havia um rumor pelos corredores, um burburinho de quem sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Eu cheguei como sempre, em silêncio, com meu uniforme limpo e o coração tentando se acalmar depois dos últimos dias turbulentos. Mas havia olhares sobre mim, olhares curiosos e atentos, como se as pessoas tivessem acabado de me ver sob uma nova luz. O porteiro me cumprimentou com respeito e até a recepcionista, que mal respondia bom dia, me ofereceu um café. Eu não sabia o porquê de tanta gentileza repentina. Só descobri quando o supervisor me chamou à sala da administração. No centro da mesa havia um notebook aberto e ao redor 3 pessoas: o chefe de operações, a gerente de recursos humanos e Henrique. Ele estava lá com o mesmo olhar sereno e quando nossos olhos se cruzaram, senti o coração apertar. O chefe começou a falar, explicando que novas imagens das câmeras tinham sido analisadas e que algumas situações irregulares haviam sido descobertas. Eu permaneci calada, tentando entender onde aquilo ia parar. Eles deram play no vídeo e lá estava tudo. Tina trocando os produtos, rindo sozinha, olhando para os lados. O som do corredor. O instante exato em que o cheiro forte tomou conta do ambiente. Eu vi a mim mesma tentando resolver a confusão e, pela primeira vez, assisti à verdade me defendendo sem que eu dissesse uma palavra. O vídeo terminava com Tina saindo apressada, nervosa. Quando a gravação acabou, o silêncio tomou conta da sala. Henrique então se inclinou levemente para frente e disse com voz calma: "Essa mulher merece respeito. Ela foi humilhada, acusada, e ainda assim não revidou. É o tipo de dignidade que esse lugar deveria aplaudir." As palavras dele ecoaram dentro de mim como um trovão. Eu não sabia se olhava para ele, se agradecia, se chorava. Só consegui balançar a cabeça e respirar fundo, tentando conter a emoção. A gerente de RH concordou e disse que a empresa ia emitir uma retratação formal e retirar todas as observações negativas da minha ficha. O chefe de operações, meio sem graça, pediu desculpas em nome da administração. Henrique, antes de se levantar, olhou para mim e disse baixinho: "Continue sendo quem você é.
Nem todos teriam suportado o que você suportou com tanta calma. Foi como se Deus tivesse me dado um recado usando a voz dele. Quando saí da sala, o corredor parecia mais largo, o ar mais leve. O medo que me acompanhava há semanas começou a se dissolver. As colegas que antes cochichavam, agora me olhavam com admiração. Uma delas até disse: "Você é mais forte do que eu imaginava." Eu sorri sem orgulho, apenas com gratidão, porque a força não era minha, era emprestada. Vinha do alto, vinha da fé que nunca me deixou. No fim do dia, ao passar pelo hall principal, percebi Henrique conversando com um grupo de diretores. Quando me viu, ele apenas acenou com a cabeça e sorriu discretamente, como quem sabe de um segredo que o mundo ainda não entende. E naquele gesto simples, havia um respeito que eu nunca tinha sentido de ninguém ali. Eu soube naquele instante que a vida estava me levando para um lugar novo. À noite, ao chegar em casa, Laura correu para me abraçar. Eu contei o que aconteceu e ela chorou, dizendo: "Viu, mãe? Deus nunca esquece de quem faz o bem." Eu sorri, enxuguei as lágrimas dela e prometi que nunca mais duvidaria da providência divina. Porque se até as câmeras viram o que o coração humano não quis enxergar, era sinal de que a justiça do céu estava apenas começando. Adormeci com uma sensação de paz que há muito tempo eu não sentia. Mas antes de dormir, pensei em algo que não me saía da cabeça. O jeito como Henrique me olhou, como se carregasse uma verdade ainda não dita. Era um olhar que misturava respeito e mistério. E no fundo eu sabia, aquela história ainda não tinha acabado. A vida tem um jeito curioso de dar voltas. Enquanto eu voltava a respirar em paz, lá do outro lado da cidade, a mulher que me humilhou começava a tropeçar na própria soberba. Vanessa ainda brilhava nas redes, postava fotos em viagens, fazia campanhas de luxo. Mas por trás das câmeras, o império dela começava a rachar. As marcas que a patrocinavam começaram a se afastar depois de uma sequência de escândalos pequenos. Uma funcionária que expôs maus tratos, um vídeo vazado em que ela destratava uma atendente e comentários cada vez mais frios do público. Era como se o universo inteiro tivesse decidido devolver a ela o eco do que me fez sentir naquele dia da lama. Eu soube de tudo por acaso, ouvindo duas secretárias conversando no elevador. Diziam que a influencer da lama, como a chamavam agora, tinha perdido o contrato principal e andava desesperada tentando limpar a própria imagem. Ouvi aquilo em silêncio, sem desejar o mal, mas com a certeza de que a vida tem uma justiça que não falha. Quem planta desprezo, um dia colhe solidão. Continuei meu trabalho firme, sem olhar para trás. Alguns dias depois, o prédio onde ela costumava gravar uma de suas campanhas foi palco de uma reunião importante. Vanessa estava lá, tentando negociar sua permanência com uma das marcas de cosméticos. Eu, por coincidência, estava encarregada de organizar o espaço para o evento. Quando ela entrou por um instante, o tempo pareceu parar. Nossos olhares se cruzaram, e eu vi no dela algo que nunca imaginei ver: medo. Ela desviou o rosto imediatamente, como quem quer apagar o passado. Eu fingi que não a reconhecia. Continuei limpando, tranquila, com o mesmo respeito de sempre. Mas por dentro, confesso, senti o coração pulsar forte. Não de raiva nem de orgulho, mas de libertação. Ver aquela mulher, antes tão arrogante, agora calada, com os ombros curvados e o semblante cansado, foi como assistir a um espelho invertido da minha própria história. Durante a reunião, o clima ficou tenso. Henrique estava presente, representando os investidores, e foi firme ao exigir conduta ética e respeito humano nas campanhas da empresa. Vanessa tentava sorrir, mas o nervosismo entregava tudo. Em certo momento, ele fez uma pausa e disse: "A imagem de uma marca não é feita de filtros, é feita de atitudes." A frase pairou no ar como um julgamento silencioso. Eu, lá no fundo da sala, limpando discretamente, senti um arrepio. Aquilo era mais do que uma reunião. Era a verdade se apresentando finalmente. Quando tudo terminou, Vanessa saiu apressada, os saltos batendo no chão como martelos de desespero. No corredor, deixou cair uma pasta com fotos e documentos. Instintivamente corri para ajudá-la. Ela hesitou, olhou para mim e por um segundo pareceu reconhecer quem eu era. O silêncio entre nós dizia tudo. Peguei as folhas do chão e entreguei de volta. Ela murmurou um obrigada tão fraco que mal se ouviu. Era como se a lama, dessa vez, estivesse do lado dela. Nos dias seguintes, a queda dela se tornou pública.
Perdeu seguidores, contratos e amigos que só estavam ali pelo brilho. A imprensa falava de crise de imagem, mas eu via mais longe. Era a alma dela pedindo socorro. A mesma vaidade que um dia a fez rir de mim agora a deixava de joelhos diante da própria solidão. E o mais curioso é que mesmo depois de tudo, eu não conseguia sentir ódio. Sentia pena. Porque quando a gente conhece a dor da humilhação, entende o valor da humildade. Uma tarde, encontrei um novo bilhete deixado sobre minha mesa. Às vezes, Deus permite a queda dos que zombam, não por vingança, mas para ensinar compaixão a quem foi ferido. Li e entendi. O perdão é a vitória mais silenciosa que existe. Desde aquele dia, decidi não carregar ressentimento, apenas gratidão pelo caminho que me trouxe até ali. Enquanto Vanessa se afastava das luzes, eu, sem querer, começava a brilhar de outro modo. Henrique passou a conversar mais comigo, com naturalidade, perguntando sobre minha vida, sobre Laura, sobre como eu estava me adaptando ao novo cargo. Ele tinha um jeito de ouvir que desarmava a gente, e quando sorria, parecia que o tempo parava por um instante. Eu não sabia explicar o que estava nascendo ali, mas sentia que algo bonito estava sendo desenhado pelo destino. Às vezes, Deus escreve as reviravoltas mais belas com as mãos da justiça e o coração do amor. E naquela história, a mulher da lama e a mulher das câmeras começavam a trocar de lugar, uma subindo em silêncio, outra descendo devagar. Naquela semana, o clima no prédio era outro. As pessoas me olhavam diferente, com um tipo de respeito que eu ainda não sabia como receber. Já não cochichavam nem desviavam o olhar. Era como se o silêncio agora tivesse virado admiração. Continuei trabalhando com a mesma humildade de sempre, porque aprendi que a grandeza não está em ser notado, mas em permanecer fiel quando ninguém vê. Foi então que Henrique pediu para falar comigo. Disse que era algo importante, um assunto pessoal. O coração disparou. Nos encontramos numa das salas de reunião, vazia e iluminada pela luz da tarde. Ele me recebeu com um sorriso leve e disse: "Emma, você sabe por que foi parar naquele andar VIP?" Balancei a cabeça tímida. "Não foi sorte", ele continuou. "Foi justiça." "Eu vi o que aconteceu com você naquele dia da chuva. Vi a forma como foi tratada e como reagiu com dignidade. Desde então acompanhei tudo. E acredite, foi você quem me ensinou o que é ter valor de verdade." As palavras dele me deixaram sem voz. Senti as lágrimas subirem, mas me segurei. Era como se Deus tivesse acabado de abrir uma janela no céu só para mim. Henrique, então, colocou sobre a mesa um envelope. Dentro, havia um contrato e uma carta. "A empresa tem um programa de bolsas que nunca foi usado. Quero que você seja a primeira. Você sempre sonhou em estudar, não é?" Eu mal conseguia responder. A letra tremia, o coração batia rápido demais. "Sim, senhor", murmurei. Ele sorriu e disse: "Então pare de me chamar de senhor. Me chame de Henrique." Ri entre as lágrimas, sentindo que aquele momento era o ponto exato onde o sofrimento se transformava em propósito. Nos dias seguintes, comecei as aulas à noite, estudando administração. Era cansativo, mas cada página virada era uma vitória. Laura me ajudava a revisar os textos, e juntas transformamos o pequeno quarto num cantinho de estudo. Eu, que antes limpava o chão do prédio, agora aprendia a entender como aquele mesmo prédio funcionava por dentro. Era como caminhar de novo no mesmo caminho, mas agora com os pés limpos e o coração erguido. Certo dia, enquanto saía da faculdade, vi Vanessa esperando na calçada. Estava diferente, o cabelo preso, sem maquiagem, e os olhos marejados. Por um instante o tempo parou, e o passado veio inteiro. A chuva, a lama, a risada. Ela deu um passo à frente e disse: "Eu precisava te ver. Eu errei com você, Emma, eu estava cega." A voz dela tremia. "Perdi tudo o que achei que me fazia feliz, e só agora percebo o quanto fui pequena." Eu fiquei muda. O coração dividia-se entre lembrança e compaixão. Ela continuou: "Ninguém me humilhou como eu te humilhei, e ainda assim você me ajudou naquele dia na reunião. Você podia ter virado o rosto, mas não virou." Eu respirei fundo e respondi: "Vanessa, a vida ensina. Eu também aprendi muito com você. A lama que você jogou em mim foi o chão onde Deus me fez crescer." Ela chorou e eu também. Aquele abraço molhado de arrependimento e perdão foi o mais silencioso e poderoso da minha vida. Depois disso, algo mudou em mim. O peso do passado se dissolveu.
Eu não carregava mais raiva, nem lembranças amargas. Aprendi que perdoar é libertar a si mesmo da dor que o outro causou. Henrique, quando soube do encontro, apenas sorriu e disse: "Agora sim. Emma, você está pronta para tudo que vem." E eu entendi o que ele queria dizer. O perdão é o diploma mais importante que alguém pode conquistar. Meses depois, Henrique me convidou para participar de um novo projeto. Um programa social da empresa voltado para capacitar mulheres em situação vulnerável. "Quero que você coordene, Emma. Ninguém melhor do que você para ensinar dignidade." Meu corpo inteiro arrepiou. Aquilo era mais do que uma promoção. Era uma missão. Aceitei com lágrimas nos olhos, prometendo dar a outras mulheres a mesma chance que a vida me deu. Naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, encontrei Laura estudando na mesa, concentrada. Sorri e percebi que o ciclo estava se cumprindo. A menina que sonhava em ter uma casa sem goteira, agora aprendia que o verdadeiro teto é a fé. Sentei ao lado dela e pela primeira vez me senti inteira. Não como faxineira, nem como bolsista, mas como alguém que venceu sem precisar pisar em ninguém. E naquela noite, ao deitar, olhei para o teto e agradeci. A chuva caía lá fora, fina e calma. Mas dentro de mim o som era diferente. Já não era o barulho da lama, mas o som suave da graça caindo sobre uma história que Deus reescreveu com as próprias mãos. O auditório estava lotado, cadeiras alinhadas, murmurinho de vozes e aquele cheiro de flores frescas misturado ao perfume caro dos convidados. Eu, de vestido simples e coração acelerado, não entendia direito o que estava prestes a acontecer. Henrique tinha insistido para que eu comparecesse ao evento da empresa, dizendo apenas: "Confie em mim, Emma. Hoje é um dia especial." Eu fui, achando que seria mais uma confraternização qualquer. Mas quando vi meu nome no telão, senti as pernas vacilarem. O apresentador começou a falar sobre histórias de superação e dignidade. E, de repente, minha trajetória apareceu em vídeo. As imagens das câmeras, os dias de trabalho, o programa social que agora eu coordenava. As pessoas aplaudiam, algumas choravam, e eu fiquei ali parada, sem saber se ria ou se rezava. Quando a filmagem acabou, Henrique subiu ao palco e chamou: "Senhoras e senhores, essa é Emma Ribeiro, o coração e a alma desta empresa." Aplausos, luzes, um nó na garganta. Eu subi devagar, tremendo, e senti que cada passo era uma lembrança sendo redimida. Ele me entregou um troféu pequeno, simples, com uma placa, por lembrar ao mundo que a dignidade é o maior dos luxos. Quando olhei para ele, os olhos de Henrique brilhavam. Não era o olhar de um patrão, mas de alguém que viu além. No microfone ele disse: "Emma me ensinou o que é liderança verdadeira, servir com amor. E me ensinou que Deus fala através das pessoas certas, no momento certo." O auditório silenciou. Eu segurei as lágrimas e só consegui dizer: "Eu sou prova de que Deus usa até a lama para fazer flores nascerem." Enquanto descia do palco, avistei Vanessa sentada nas últimas fileiras. Estava discreta, com um sorriso contido e os olhos marejados. Quando a cerimônia terminou, ela se aproximou e me abraçou sem dizer uma palavra. Eu senti o coração dela batendo acelerado e entendi que aquele abraço era o ponto final de um capítulo difícil e o primeiro de um recomeço para nós duas. O perdão tinha se tornado público e a vergonha finalmente tinha mudado de lado. Henrique me esperava perto da saída. O barulho do auditório ia ficando distante e nós dois seguimos em silêncio até o carro. No trajeto, ele me contou que estava deixando o cargo executivo para se dedicar aos projetos sociais comigo. "Cansei de lucro sem propósito", disse ele. "Quero plantar o que você me ensinou." Fiquei sem palavras, mas o coração respondia por mim. Às vezes o amor nasce quando a admiração encontra abrigo. Dias depois, ele me convidou para ir com ele a um lugar. Fomos até a avenida onde tudo começou. O mesmo ponto da chuva, a poça de lama já coberta por um novo asfalto. O céu estava limpo e o ar sereno. Ele parou, me olhou e disse: "Foi aqui que eu vi a mulher que mudaria tudo." Fiquei em silêncio, com os olhos marejados. Ele se ajoelhou e colocou uma pequena flor no chão. "Aqui um dia foi lama, mas hoje é altar. Foi o lugar onde aprendi o valor da humildade e da fé." Eu me abaixei ao lado dele e agradeci em voz baixa. Não era um pedido nem uma oração, era gratidão pura. Henrique segurou minha mão
E o gesto foi simples, mas cheio de promessas. Não precisávamos de palavras. O silêncio dizia tudo. Ali onde a vergonha começou, a graça se completava. Nos meses seguintes, o projeto cresceu, alcançando mulheres de várias comunidades. Vanessa, agora transformada, passou a participar como voluntária, ensinando comunicação e autoestima. Laura terminou o ensino médio e se preparava para a faculdade. E eu todos os dias acordava com a certeza de que o que um dia foi dor, Deus tinha transformado em destino. Às vezes caminho sozinha até aquele lugar. Fico ali por alguns minutos, sentindo o vento e lembrando de tudo. A lama se foi, mas a lembrança ficou, não como cicatriz, mas como testemunho. E quando o sol bate no asfalto e reflete a luz nos meus olhos, parece que o céu me sussurra. Quem permanece fiel na lama, um dia brilha como ouro. A vida me ensinou que Deus nunca se atrasa. Ele só age no tempo exato, aquele em que a dor já amadureceu o coração o suficiente para entender o milagre. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, coberta de lama e vergonha, quando o mundo inteiro virou o rosto. Mas foi ali, no chão, que descobri o que é ser levantada pelas mãos invisíveis da graça. Hoje eu olho para trás e não vejo humilhação, vejo preparação. Cada lágrima que chorei, cada injustiça que calei, cada oração sussurrada em silêncio se tornou degrau para o propósito que vivo agora. Não precisei de holofotes, só de fé. E foi essa fé que me fez enxergar que o poder mais bonito que existe é o de continuar amando mesmo depois de ser ferida. Se um dia você se sentir pequena, lembre-se, Deus vê o invisível. Ele transforma a vergonha em testemunho, lama em altar e dor em missão. Não importa quem te desprezou, o que tiraram de você, ou o quanto zombaram da sua simplicidade, porque o que o mundo chama de fraqueza, Deus usa como força, e eu te desafio a acreditar nisso. Quantas vezes você também foi humilhada, esquecida, julgada injustamente? Quantas vezes chorou e pensou que ninguém via? Pois saiba, há sempre um olhar divino acompanhando seus passos. A justiça de Deus pode parecer demorada, mas quando chega, vem com glória e redenção. Então, se essa história tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários o que Deus já transformou na sua vida. Conte seu milagre. Inspire outras pessoas. E se você acredita que o amor, a fé e a bondade ainda mudam destinos, se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe com a gente nessa jornada de histórias que curam e edificam. Porque esta não é só a minha história. É a prova viva de que a humildade é o chão onde Deus planta os seus maiores milagres. E se Ele fez isso comigo, pode fazer com você também.